Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, aluno, aluna que está assistindo esse revisaço aí nosso do PAS. Aqui hoje com o PAS 1, em que basicamente nós vamos resolver os itens que foram aplicados na prova do PAS referentes ao subprograma de 2020. A prova, no caso, foi aplicada no ano de 2021, em função da situação da pandemia pelo coronavírus, e basicamente eu separei aqui as questões em dois blocos em que a gente pode abordar os conteúdos de forma mais aprofundada e também que a gente consiga abordar algumas questões atuais que muito possivelmente vão ser relevantes também na prova que virá agora, a prova do subprograma que inicia em 2021. Então, eu sou o professor Wesley Torres, professor do Colégio Dromos, e vamos começar aí então esse nosso processo de revisão. Vocês que vão realizar então o PAS 1, será a primeira vez que vocês vão realizar uma prova desse tipo, é importante entender um pouquinho o que é o PAS antes de tudo. Então, o Programa de Avaliação Seriada, como está aparecendo aí no slide, ele é um processo seletivo da Universidade de Brasília, em que ele é realizado ao longo dos 3 anos do ensino médio regular. Então, não apenas com uma prova ao final dos 3 anos, como é o vestibular tradicional ou o Enem. Então, o PAS você tem essa possibilidade de segmentar os conteúdos de acordo com o primeiro, segundo e terceiro ano. É uma prova com um nível técnico e um nível teórico muito grande. Então, é muito importante que você esteja preparado não apenas com os conteúdos relevantes, mas também como fazer a prova. A prova ela apresenta uma dinâmica diferente, que não é normal ser aplicada nas escolas, que é a questão de ter fator de correção. E esse fator de correção é aplicado nos tipos de questão que apresentam na prova do PAS. Então, basicamente, a prova ela é constituída de 3 tipos de questões tipo A, B, C e questão tipo D. A questão tipo A, que é a mais comum, você tem basicamente que julgar o item em certo ou errado. Essa questão é a que traz uma grande preocupação, tendo em vista que uma resposta errada anula uma certa. Então, cada questão correta ela é atribuída 1 ponto, cada questão incorreta é atribuído menos 1 ponto. E aí o aluno que não tem a prática de já realizar esses tipos de provas ou que não se preparou antes realizando provas do PAS, ele vai ter uma certa dificuldade, pode ter uma série de problemas na nota final. As questões tipo B, que são menos comuns, mas elas também estão presentes, a resposta dela é feita por meio de um número inteiro, então um número que vai de 0 até 999. Não apenas questões de humanas apresentam esse tipo de resposta, questões de geografia também aparecem esse tipo de resposta quando tem, por exemplo, cálculos relacionados a fuso horário, a coordenada geográfica, às vezes a escala. Então, como a prova do PAS ela tem um caráter de ser interdisciplinar, você pode ter disciplinas conversando ao longo da prova, então não são disciplinas e conteúdos estanques e separados um do outro. As questões tipo C, são as questões também que são bem conhecidas, elas são de múltipla escolha. Elas têm um diferencial em relação ao Enem. O Enem você tem 5 alternativas por cada questão. Na questão tipo C do PAS você tem apenas 4 alternativas, então questão A, B, C e D. Ela também possui fator de correção, só que não é o equivalente da questão tipo A. Então, no lugar de uma errada anular uma certa, cada questão errada você tem a nota menos 0,66. Ou seja, você perde 2/3 da nota de uma questão correta. É uma questão que ela também é muito importante que seja respondida porque ela está em menos número na prova. E ela tem um valor dobrado, ela vale 2 pontos por cada questão correta. E por último, uma questão que também está muito presente nas provas de geografia, que é a questão tipo D, que é uma questão respondida em um parágrafo dissertativo. Essa questão não possui fator de correção e uma informação também muito importante é que essa questão ela vale 3 pontos, então ela é a questão mais valiosa de toda a prova do PAS. Conhecendo um pouquinho a prova do PAS e sabendo mais ou menos como funcionam esses critérios avaliativos, já é um caminho bem mais à frente para que você realize uma boa prova. Então, partindo aqui para as questões, para os itens que nós tivemos na prova da primeira etapa de 2020, nós começamos com essa questão que o texto introdutório diz o seguinte: o cenário de degradação ambiental do planeta e a urbanização desenfreada não são as únicas causas da baixa qualidade de vida em muitas regiões, principalmente nas urbanas. A concentração de riquezas também é muito acentuada e impossibilita uma vida digna na maior parte do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem em um estado de extrema pobreza no mundo. Em contrapartida, as 258 pessoas com ativos superiores a $1 bilhão cada detêm juntas o equivalente à renda anual de 45% da humanidade. Enquanto isso, 1 bilhão de crianças sofrem pelo menos um dos efeitos da pobreza: falta de água potável, falta de saneamento básico, moradia precária, falta de informação, falta de alimentação ou condições de saúde precárias. Então, um texto do Almanac Abril Socioambiental de 2008, mas aí o que vamos ver é que, apesar do Almanac Abril ser uma obra do PAS e que ele está aqui datado de 2008, ele
pega esse texto de 2008 e contextualiza com a questão atual relacionada com a pandemia da Covid-19. Então, com base nesse texto introdutório, partimos para os itens. O item 39, que é um item tipo A, então você deve julgá-lo em certo e errado, ele diz: a pandemia de Covid-19 acentuou as desigualdades nos diversos segmentos das sociedades. Apesar da intensificação do desemprego, da diminuição da renda e da vulnerabilidade social em muitos países, os lucros de grandes corporações globais aumentaram. Então você tem uma situação contraditória. Enquanto uma grande parte da população empobreceu e teve a sua situação de vulnerabilidade acentuada ainda mais durante a pandemia provocada pela Covid-19, você tem um grupo seleto de pessoas que conseguiram aumentar ainda mais os seus ganhos e a sua renda durante o período da pandemia. Esse é o questionamento. Para que a gente contextualize um pouco, nós temos esses títulos aí de reportagem que se tornaram agora vinculadas no ano de 2001. Então a reportagem da CNN, o título é: bilionários ficaram 5 trilhões mais ricos em meio à pandemia de Covid-19. Já no Eu País saiu, no mês de janeiro: pandemia faz os maiores fortunas do planeta dispararem. E por último, a reportagem da BBC, que diz que a lista de bilionários da Forbes ganha 20 brasileiros e tem crescimento recorde na pandemia. Com base nisso, a gente consegue, em cima desses dados, analisar um pouquinho aonde que foi essa riqueza, aonde que aconteceu essa acentuação de concentração de renda. E aí o que nós vamos ter é o seguinte, trabalhando aqui com duas fontes, com dois órgãos que levantam esses dados. Então aqui, pelo Bloomberg e o Eu País, nós temos a lista das 10 pessoas mais ricas no ano de 2020. Dessas pessoas, apenas o Warren Buffett, que é um empresário, um mega magnata dos Estados Unidos, que está diretamente ligado com a rede de mídia e de comunicação, ele foi o único que teve uma perda no seu patrimônio no ano de 2020. Todos os outros eles vão ter um acréscimo, sendo que o Elon Musk, que foi o que teve o maior crescimento, bateu aqui 482% a mais de acúmulo de riqueza, de patrimônio durante o período pós-pandemia e também o período da própria pandemia. Utilizando uma outra fonte, no caso aqui da Forbes, que é mais tradicional, é bem conhecido a lista da Forbes sobre a fortuna das pessoas, nós temos também aqui os 10 principais empresários e aqui é importante observar um outro aspecto. Todas as principais riquezas do mundo, elas estão muito voltadas ao setor de tecnologia. Então aqui nós temos o primeiro lugar, o Jeff Bezos, né, o dono da Amazon, que é uma das únicas exceções, tendo em vista que a sua principal fonte de riqueza vem de um grande varejista, que é a Amazon, que está dominando grandes setores do mundo inteiro. Depois nós temos o Elon Musk, que vai trabalhar principalmente com a Tesla e com a SpaceX. A Tesla, que é essa empresa que aposta nos carros elétricos. Então, tendo em vista que essa é uma tendência para o futuro, já que todos os países estão buscando a redução do consumo de combustíveis fósseis, ela teve uma valorização muito grande durante o período da pandemia também. Então, esse é um dos fatores que faz com que ele continue aumentando a sua riqueza. O terceiro lugar, ele é o dono da Louis Vuitton, então uma grife de marca, ele já está um pouco fora do segmento dos outros ricos dessa lista, mas ele também conseguiu grandes ganhos durante esse período. Só detalhe aqui para o último, décima pessoa que aparece, que é o Mukesh Ambani, que ele aparece aqui como uma fonte de riqueza diversificada, mas ele é um empresário indiano e ele está diretamente relacionado com a produção de minerais, com a produção e extração de matérias-primas. Vale lembrar que a Índia ela se coloca dentro do setor econômico e dentro do setor produtivo como uma grande potência, mesmo tendo uma população completamente exposta a vulnerabilidades e com uma grande desigualdade social. Então, grande parte deles, a grande maioria, né, aqui então tem pessoas ligadas ao Google, ligadas ao mercado de software, o Mark Zuckerberg ligado ao Facebook, o Bill Gates também, eles estão diretamente relacionados com essa característica do período capitalista atual, que é o período técnico, científico e informacional. Então a questão da informação, a questão das tecnologias, elas têm um peso muito relevante e isso vai configurar com que essas fortunas estejam em crescimento mesmo durante um período de uma pandemia como vem acontecendo. Então, por último, voltamos novamente para o item 39. Então, a pandemia de Covid-19 acentuou as desigualdades nos diversos segmentos das sociedades, apesar da intensificação do desemprego, da diminuição de renda e da vulnerabilidade social em muitos países, os lucros de grandes corporações globais aumentaram. Então, o item está correto, um item totalmente correto, tendo em vista que essa contradição está presente durante esse período pandêmico. As próximas questões, elas também têm aquele texto inicial como referencial, então nós vamos direto para os itens. O item 41, ele
diz, o contexto de crise da economia global, intensificada pela pandemia de Covid-19, elevou o número de pessoas em situação de pobreza extrema no Brasil e no mundo. Também está correto, né? Nem precisamos muito adentrar nessa questão, tendo em vista que a contextualização anterior ela já traz esses dados. Então, uma contradição presente durante a pandemia. O item 42 ele vai falar o seguinte: o conjunto de serviços de saneamento básico restringe-se aos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Brasil. Esses serviços podem ser oferecidos por empresas públicas ou privadas. Daí aqui a gente começa a entrar na situação de o porquê que praticar a prova antes de realizar o certame em si é muito importante. Principalmente questões de humanas, e a geografia entra dentro desse contexto, praticamente todas as palavras que elas tentam generalizar algum fenômeno, algum aspecto, elas vão fazer com que o item seja incorreto. É óbvio e claro que isso não é uma regra, mas isso é um ponto que deve-se estar atento. Aqui no caso nós temos falando que o conjunto de serviços de saneamento básico, então ele traz um conceito que é importante que você já tenha, e aí por isso que eu digo que é uma prova que ela em alguns pontos é muito técnica, muito teórica. Você precisa ter de fato uma fundamentação teórica para uma boa realização da prova. Então, o conjunto de sistemas de saneamento básico restringe-se. Esse restringe-se, ele está querendo restringir o termo do saneamento básico. Então, é importante entender ao que se refere. Restringe-se aos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto no Brasil. Esses serviços podem ser oferecidos por empresas públicas ou empresas privadas. Quando nós pegamos o conceito de saneamento básico, nós temos isso que está aparecendo aqui no slide. Então, o saneamento básico ele é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como, e aqui nós entramos no que é o saneamento básico, abastecimento de água é um exemplo de saneamento básico, o esgotamento sanitário é também, limpeza urbana, ou seja, a coleta de lixo é também saneamento básico, drenagem urbana também entra nesse aspecto. Manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, ou seja, águas também da chuva, tudo isso entra dentro desse pacote conhecido como saneamento básico. E no Brasil, o saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal e instituído pela Lei 11.445 de 2007. Ainda sobre isso, é muito importante atentar que o Senado Federal ele aprovou um projeto para intensificar e tentar levar saneamento básico para a grande parcela da população do Brasil que não tem acesso a isso. Quando nós atentamos apenas à questão, por exemplo, do fornecimento hídrico, do fornecimento de água potável, muitas regiões do Brasil estão abaixo de 40% no fornecimento para a grande massa da sua população. Essa questão do saneamento básico, por exemplo, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduo sólido e de água pluvial, é ainda mais dificultosa no Brasil quando pensamos que passamos por um processo de urbanização muito rápido e acelerado, a partir principalmente da década de 1950, e em função disso, muitas cidades, muitos espaços urbanos surgem de forma espontânea, não de forma planejada. Esses locais que surgem de forma espontânea, muitas vezes em regiões de extrema vulnerabilidade, tanto natural, quanto social, quanto econômica, ele vai ser um processo que ainda dificulta ainda mais esse fato de tentar levar saneamento básico para toda a população, tendo em vista que alguns locais, alguns espaços, essa situação é ainda muito dificultosa. Basta a gente lembrar alguns locais de moradias populares em que nós temos um surgimento espontâneo de acordo com a demanda da população por moradia, e muitas vezes as ruas elas não possuem, por exemplo, uma dimensão para que um caminhão de lixo entre e possa fazer a coleta nessas localidades. Aqui em Brasília, muitas regiões são marcadas por esse processo. Então, isso é um processo muito difícil ainda de ser consolidado da universalização do saneamento básico. Esse projeto aprovado pelo Senado, ele tem uma previsão de que até 2033 seja fornecido, seja universalizado o saneamento básico para toda a população do Brasil. Então, com base nisso, voltando para o nosso item, como ele diz que o saneamento básico restringe-se apenas aos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto, nós podemos afirmar que esse item está incorreto. Então, ele não condiz com, de fato, o que é o saneamento básico. Tudo bem? Aí aqui já seria o outro bloco. Aí como que está aí? Estamos com 15 minutos. 15? Aí o que você acha? Segue direto? Ou... Esse é o PAIS 1 ainda. Isso. Pode ir então? Então fechou.
Partindo agora para um outro bloco de questões que vai trazer outra temática, ele vai também tratar de uma questão bastante atual. E, novamente, eu tenho aspectos teóricos e técnicos que é necessário que sejam compreendidos para avançar na prova. Então, esse texto ele é muito importante porque ele traz muitos pontos ligados principalmente com a química e com a biologia. Porém, o contexto geral dele também se insere na geografia. Ao longo dos itens, vocês vão ver que não são itens seguidos, justamente porque você tem um item de geografia, um de química, um de biologia, outro de química, e aí a ideia é que as disciplinas elas conversam. Afinal, a realidade é uma só. A diferença é a lente com a qual cada ciência vai observar esse fenômeno. Então, o próximo item ele traz novamente um texto introdutório que diz: os incêndios que assolaram o Pantanal em 2020 consumiram mais de 15% desse bioma, área equivalente ao território de Israel. Além de gerar produtos tóxicos e prejudiciais, tanto para os humanos quanto para os animais, um dos pontos mais críticos das queimadas são as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, CO2, como também o monóxido de carbono, CO, óxido nitroso, N2O, o metano, CH4, e a formação do ozônio, o O3. Além da poluição do ar atmosférico pela fumaça, que provoca a deterioração. Aí volta? Aí volta a frase ou do começo? Estava no início? Tá no meio. Volta da frase, do início da frase. Do início da frase... Tá. Então aqui do além de gerar, né? Tá. Então, além de gerar produtos tóxicos e prejudiciais, tanto para os humanos quanto para os animais, um dos pontos mais críticos das queimadas são as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, CO2, como também o monóxido de carbono, CO, o óxido nitroso, N2O, metano, CH4 e a formação do ozônio, além da poluição do ar atmosférico pela fumaça, que provoca a deterioração ambiental. A fumaça é uma mistura homogênea formada por ar atmosférico, gases e fuligem, com partículas de vários tamanhos que, ao serem inaladas, percorrem todo o sistema respiratório, atingindo os alvéolos pulmonares durante as trocas gasosas, chegando até a corrente sanguínea e provocando doenças respiratórias e diminuição da função pulmonar. Então, um texto do CFQ, Conselho Federal de Química, um texto que traz aí vários aspectos relacionados ao processo das queimadas. Então, contextualizando um pouco, ali é citado um termo muito importante, muito utilizado na geografia, que é a regionalização por biomas. Dentro da geografia, regionalizar significa você pegar o todo e dividir por regiões. Essas regiões são divididas de acordo com um critério pré-estabelecido. No caso dos biomas, como diz aqui no nosso slide, a palavra em si, ela tem a junção de bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa. Ou seja, eu vou regionalizar, no caso aqui o Brasil, de acordo com grupos relacionados aos aspectos da vida. Então, relacionados à fauna, relacionados à flora, e como que isso é formado a partir do clima, do relevo, da vegetação, da hidrografia de uma localidade. No Brasil, essa classificação por bioma, ela é apresentada como está aí no mapa. Então, nós temos primeiro o bioma Amazônia, bioma Caatinga, o bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica, bioma Pampa e bioma Pantanal. Entrando aqui na contextualização do que pode vir para a próxima prova, agora aplicado em 2021, é muito importante lembrarmos que as queimadas não são um fenômeno que tem ocorrido apenas no Pantanal. Elas também têm ocorrido no bioma amazônico. Tanto no Pantanal quanto na Amazônia, essas queimadas são muito preocupantes, pois elas estão associadas ao processo de desmatamento das florestas e avanço do que é conhecido como fronteira agrícola, que são as áreas onde ainda não ocorrem atividades agrícolas ou pecuárias ou de extrativismo, seja tanto em função de configurarem áreas de preservação ambiental, ou seja, áreas que são zonas formadas por reservas ambientais, quanto também áreas onde tem povos tradicionais, sejam povos quilombolas, sejam povos indígenas, e aí esse avanço da fronteira agrícola ele configura um processo de um problema ambiental muito grande, principalmente quando ele está associado às queimadas. Basicamente, a queimada tanto no Pantanal quanto na Amazônia, ela é fruto do processo do desmatamento. Por qual motivo? Cerca de 3 meses antes desse processo das queimadas durante o período do inverno, que é o período
seco no Brasil, o que nós vamos ter é o seguinte: o desmatamento ocorre com a derrubada da floresta, porém a retirada da matéria orgânica que ali foi derrubada, ela tem um custo muito elevado. Então as espécies que têm uma valoração econômica no mercado, elas são retiradas para venda, mas a grande parte do que foi desmatado continua lá, para que a própria natureza vá transformando aquilo em matéria orgânica que vai virar combustível. Durante o período da seca, a queimada se expande e aí, como eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica disponível, fruto desse desmatamento feito anteriormente, o que nós vamos ter são queimadas de grandes proporções. E aí essas queimadas geram uma série de problemas, não apenas para o bioma onde elas estão inseridas, mas para todo o ecossistema brasileiro. Com base nisso, nós voltamos então lá para os itens. O item 47 ele diz: os incêndios em grande escala que ocorreram no Pantanal ao longo de 2020 foram motivados por um conjunto de fatores, tais como período extremamente seco. Correto, toda a América Latina ela tem passado por um período de seca estendido e essa seca potencializa com que essa matéria orgânica vire combustível para que as queimadas ocorram. Grande quantidade de matéria orgânica no solo, acabamos de falar isso, circulação atmosférica do ar e prática de queimadas por fazendeiros e ribeirinhos no manejo de pastos e áreas de cultivo. Ou seja, o processo da queimada ele tem uma atuação que faz parte do próprio ciclo físico dos biomas em que estão inseridos, então o processo da seca, o processo da matéria orgânica, porém o que inicia ele, o processo que inicia todas essas queimadas é um processo antrópico, é um processo provocado por seres humanos, então um processo evitável. Esse item, dessa forma, então, está correto, tendo em vista que todos os aspectos aí apresentados sobre esse processo das queimadas estão 100% certos. Uma outra coisa muito importante, que ele está presente tanto na Amazônia quanto também na região do Pantanal, e que foi muito notícia durante o ano de 2020, durante as queimadas no Pantanal, é a dificuldade para combater as chamas nesses locais. Primeiro, pelo fato da inacessibilidade em algumas regiões, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, e o segundo, que por conta de uma própria questão natural desses biomas, eles já possuem uma grande matéria orgânica fruto das folhas que vão caindo ao longo de anos e anos. No Pantanal, por exemplo, foi conhecido durante o ano de 2020 e foi noticiado muitas vezes o que é chamado de fogo subterrâneo ou fogo de turfa, ou seja, abaixo da camada mais superior do solo, nós temos muita matéria orgânica fruto desse processo, dessas florestas que vai despejando ali sua matéria orgânica, suas folhas, animais mortos ao longo de muito tempo. Esse fogo subterrâneo é muito difícil de ser combatido, tendo em vista que ele está abaixo do solo. E aí muitas vezes o processo na superfície de controle das queimadas é feito, mas após esse controle ainda tem chamas, ainda tem fogo ocorrendo no subterrâneo. E aí é um processo que ainda é muito complicado de ser combatido. Tudo bem? A questão 48. No Brasil, em 2020, as propriedades privadas relacionadas ao agronegócio foram as que efetivamente apresentaram um aumento do número de queimadas. Nas unidades de conservação, ocorreu uma diminuição da incidência de queimadas, em razão dos planos de manejo para combate do fogo. Ou seja, aqui ele está apresentando as zonas naturais como sendo duas regiões diferentes. Então eu tenho propriedades privadas, que são totalmente controladas e influenciadas pelo agronegócio, e do outro lado eu ainda tenho zonas de conservação. E aí ele tenta estabelecer uma dualidade. Enquanto nas propriedades do agronegócio eu tenho um aumento do processo das queimadas, segundo o item, nas regiões de conservação ocorreu uma redução na incidência de queimadas. Como nós vimos, as queimadas elas tiveram um porte tão grande, tão grandioso, que elas tiveram um grande aumento tanto nas regiões destinadas ao agronegócio, quanto também nas regiões destinadas à conservação. Com base nisso, nós podemos afirmar que o item está incorreto, já que ele afirma que o aumento na incidência de queimadas foi apenas em uma área. E, na verdade, como acabamos de ver, ocorreu em duas áreas. Tudo bem? Por último aqui, o item 49, ele diz o seguinte: o uso das queimadas pelo agronegócio muitas vezes obriga povos tradicionais e indígenas a se deslocar de seus territórios originais, impelindo-os a abrir espaço para o avanço da fronteira agrícola. E aqui nós temos uma temática, um conceito muito importante. O PAS, tanto o PAS quanto o Enem, ele gosta muito de usar esse conceito de fronteira agrícola, tendo em vista que é algo que está presente hoje no Brasil. A fronteira agrícola remonta à metade ali do século XX,
XX, quando nós tivemos expansão agrícola no Brasil. E aí é importante entender o que é a fronteira agrícola, porque é um conceito que ele vai ser abordado tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é essa fronteira agrícola e por que a saída de povos tradicionais, de povos indígenas, acaba provocando o aumento da fronteira agrícola. Vamos ver aqui que é o seguinte. Esse mapa, que é da Embrapa, ele mostra o seguinte, ele mostra 3 áreas de fronteiras agrícolas do Brasil, justamente 3 áreas que vão ser consolidadas ali ao final do século, na metade do século XX até o início do século XXI. E aí essas áreas nós temos aqui o momento 1, o momento 2 e o momento 3. O momento... Poxa, embananei aqui agora. E aí? Não, pode voltar do... Você ia começar o momento... Isso. Então começa daí. Beleza, aqui é o 2. Então nós temos aqui o momento 1, o momento 2 e o momento 3, que são áreas onde tiveram fronteira agrícola, onde tem fronteira agrícola e que o seu processo de expansão se deu em períodos diferentes. No caso aqui no mapa, o momento 2, ele se relaciona com uma fronteira agrícola mais antiga, uma fronteira agrícola que praticamente já inexiste atualmente, tendo em vista que ela pega o centro-sul do Brasil, que é uma região que teve práticas agrícolas de forma mais antiga. O momento 3, ele compreende basicamente o centro-oeste brasileiro. O centro-oeste brasileiro ele vai ter esse processo de avanço da sua fronteira agrícola com a superação de uma barreira, de certa forma, natural que era oferecida pelo cerrado. Então, o cerrado brasileiro, uma das características dele é justamente ter o solo muito ácido. Até a década de 1970, não eram terras altamente produtivas, porque não existiam técnicas para correção dessa acidez do solo. Na década de 70, a Embrapa também vai realizar um processo de correção do solo, com um processo que é chamado de calagem, e essa correção do solo vai permitir que hoje a região centro-oeste seja um dos grandes celeiros agrícolas do mundo. Então, a maior parte da soja consumida no mundo inteiro é produzida na região centro-oeste. E por último, nós temos esse momento 1, que configura uma região que atualmente é uma região de muitos conflitos por conta de terra, de muitos conflitos por conta da produtividade agrícola e dos processos de desmatamento associados a isso. Essa região, ela é conhecida como Matopiba. Ela pega ali justamente os estados do Maranhão, do Piauí, da Bahia e do Tocantins. É uma junção em que eu tenho ali biomas relacionados à caatinga, relacionados ao cerrado e relacionados à floresta amazônica. Então é uma área endêmica, é uma área que não acontece em nenhum outro local do mundo. Eu tenho 3 biomas se encontrando e ali formando uma faixa de transição. Essa faixa de transição atualmente é uma zona de expansão da agricultura. E aí essa expansão agrícola é que é chamada de expansão da fronteira agrícola. Todas as áreas em que eu não tenho atividade agrícola, atividade do setor primário, seja por conta de configurar uma área de preservação, configurar uma área de povos tradicionais, de povos indígenas, ou também por ser uma área que não tem uso, como era o caso do cerrado, a partir do momento em que essa área deixa de ter a sua função natural e passa a ser um processo de expansão da agricultura, da pecuária e do extrativismo, é uma área em que eu estou tendo a expansão da fronteira agrícola. Então, voltando novamente para o nosso item, o uso das queimadas pelo agronegócio muitas vezes obriga os povos tradicionais e indígenas a se deslocar de seus territórios originais, impelindo-os a abrir espaço para o avanço da fronteira agrícola. O item está correto. A partir do momento que esses povos saem e eles são um dos fatores que motiva o Estado a preservar aquela área, ou pelo menos deveria motivar o Estado, você tem a expansão da fronteira agrícola de uma forma mais acelerada, de uma forma muitas vezes até desordenada. Item 50. Os povos indígenas e tradicionais, com suas diferentes identidades e formas de se relacionar com a natureza, produzem conhecimentos a respeito da floresta que podem ser aproveitados como referência para políticas públicas de exploração sustentável de recursos naturais. Esse item está completamente correto, inclusive é uma tendência que nós temos atualmente, principalmente na pesquisa e na produção científica sobre produção agrícola, que algumas práticas que nós temos como sendo consideradas modernas, elas trazem problemas ambientais tão grandes que é necessário que a gente retorne a justamente esses povos tradicionais que têm um conhecimento muito grande, um
conhecimento secular sobre os processos de agricultura, de pecuária e de produção em áreas naturais. E aí, muitas das vezes, esses processos tidos como tradicionais e que têm menos problemas ambientais, eles podem ser os responsáveis por aumentar a produtividade sem que o produtor tenha custos muito altos. Então, essa é uma tendência que se tem. A agricultura de latifúndio, a agricultura de monocultura, a agricultura com uso de fertilizantes em excesso, com uso de pesticidas em excesso, ela tem sido cada vez mais desincentivada ao redor do mundo. Infelizmente, no Brasil ainda não é uma realidade. Ainda é, hoje, na cabeça do agricultor de grande porte, mais barato que ele expanda a sua produção sobre áreas de conservação do que simplesmente ele revitalizar áreas. Então, é muito importante que esses passos sejam tomados para que a gente possa começar a pensar em preservação ambiental aliada com o processo de produção agrícola. Então, com base nisso, esse item 50 também está correto. E, basicamente, esses eram os itens em que poderíamos abordar questões em blocos do PAIS 1. Conforme vocês devem ter visto, não é uma prova difícil. É óbvio que aqui, observando os itens em separado, muitas vezes pode parecer que são itens muito fáceis, mas vocês têm que lembrar que durante a prova, com uma série de questões, com redação, com muitos conteúdos, muitas vezes a falta de atenção, muitas vezes o cansaço, já que a prova é uma prova que cansa muito, ele vai dificultar que você possa compreender coisas que após você vendo isso depois, ou até mesmo estudando antes, você acha uma questão muito fácil. Então é muito importante que você se prepare, é muito importante que você faça muitas provas, provas de anos anteriores. É importante que você entenda como que a prova avalia o aluno e que você também compreenda essas questões teóricas, essas questões conceituais que vão te auxiliar muito na realização da prova. Então esse foi o nosso revisaço do PAIS 1. Espero que a gente se encontre mais vezes e qualquer coisa pode entrar em contato com o professor. Um forte abraço e até a próxima.